Então, esse projeto do Proficiência, né, ele se insere numa linha de atividades que nós temos de aproximação dos cientistas com a sociedade, né, sobretudo com os jovens, a fim de atrair talentos para a ciência, né, mostrar para vocês que ser cientista pode ser muito legal, pode ser interessante, mostrar para a sociedade o que faz um cientista, como é que camarada se torna cientista, né? Nem sempre ele nasce desde pequenininho sonhando em ser cientista. Às vezes você descobre aquela aptidão, essa vontade, esse desejo ao longo da vida, né? E tem diversas histórias. Então, esse projeto se insere, né, nessa nossa linha que a gente entende aqui que é interessante. Então, além da Proficiência, a gente tem também o De Frente com Cientistas. Aliás, queria já aproveitar para convidar vocês. Sexta-feira, a gente tem um De Frente com Cientistas com o Alexandre Kellner, que é um pesquisador do Museu Nacional, que trabalha com dinossauros. E, sim, a palestra dele costuma ser um show. Então, quem quiser vir, pode vir, que é satisfação garantida. A gente também tem uma outra ação, que é o Mulheres na Ciência, voltado mais para o público feminino. E o Proficiência, né? O Proficiência nasceu de uma cooperação do museu com a Academia Brasileira de Ciências, em particular aqui com a Elisa Oswaldo Cruz Marim, que é quem conduz esse portal lá na academia e que vai mostrar hoje para a gente o que é esse portal, como é que vocês podem acessar, como é que vocês, né, podem conhecer um pouco mais esse portal que é tão interessante, tem tanta informação, e saber um pouco mais da profissão de cientistas. Então, obrigada por terem vindo, curtam e divirtam-se. Bom dia. Antes de passar aqui para a Elisa, vou só falar um pouquinho da programação de hoje, que eu sei que vocês estão com a professora de vocês aqui na parte da manhã, que a gente vai ouvir um pouco a Elisa, que vai contar um pouco dessa história desse portal Proficiência e vai falar um pouco sobre a escolha de carreiras. Depois a gente vai ter um pessoal muito bacana da PUC Rio, estudantes de engenharia que têm participado em torneios de robótica, por aí, Brasil afora e às vezes até fora do Brasil. E na parte da tarde, eu convido aos que puderem a ficar, que também a programação vai ser bastante interessante. A gente vai receber uma bióloga que trabalha numa empresa que cuida de meio ambiente, faz projetos na área ambiental. E depois dela também a gente vai ter convidados que são aqui da Baixada, a professora Mari Lúcia, que é do Museu de São Bento, que vai falar um pouco sobre a profissão de História. Marlúcia, desculpa, e também Luciene, que é uma professora de letras da PUC Rio, que também vai falar um pouco das ciências humanas, né? Que quando a gente fala de ciências, a gente está falando de um campo muito amplo, que tem muitas possibilidades. O que a gente vai mostrar aqui hoje são algumas possibilidades de carreiras científicas, mas no portal também tem muito mais, vocês fiquem à vontade. A gente está deixando 2 computadores disponíveis para vocês, quando saírem, darem uma olhada. Para navegar no portal Proficiência, de preferência. Bom, hoje no celular vocês navegam aí nas outras coisas. Mas acho que vocês conseguem passar um diazinho sem, né? Então, vou passar a palavra agora para a Elisa e espero que vocês curtam e possam ficar com a gente aqui hoje. Oi. Meu nome é Elisa, eu sou assessora de comunicação da Academia Brasileira de Ciências. Eu fui professora de artes plásticas de colégio, desde pré-escola até ensino médio, durante 17 anos. Depois eu mudei de profissão, virei jornalista de ciência. E agora eu trabalho numa coisa que é meio misturada, porque é um pouco de educação, porque eu montei esse portal Proficiência, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu comecei a trabalhar com essa coisa de orientação profissional, que eu já trabalhei também durante um tempo, voltada para a ciência. Por que eu fui trabalhar com isso? Porque no jornalismo de ciência eu fazia muitas entrevistas com muitos cientistas,
que eu achava muito interessantes, e quem que via? Só os outros cientistas. E qual é o grande interesse disso? Eu achava que era um desperdício, que aquelas entrevistas com os cientistas eram muito mais importantes para a gente jovem, que não conhece ciência, que não sabe para que serve, e que podia aproveitar muito mais esses conteúdos do que outros cientistas que já conhecem. Então, eu procurei adaptar o conteúdo dessas entrevistas, a linguagem e tudo mais, fazer vídeos, fazer outras coisas, que pudesse... e isso acabou derivando num site chamado Proficiência, que a Academia de Ciências e a FAPERJ ajudaram com recursos para poder montar. Então, antes de eu fazer a palestra sobre o negócio da escolha profissional, eu vou passar um videozinho rápido sobre o Proficiência. 1, 2, 3. Proficiência. Informação sobre profissões em ciência. A natureza sempre me fascinaram, né? Como é que a natureza funciona, como é que podemos entendê-la, tudo isso era fascinante, né? O que mais me encanta é sempre o inesperado, né? Então, hoje, trabalhando enquanto cientista, todo dia eu acordo e eu nunca sei o que me aguarda. Essa sensação de que você está tirando leite de pedra, muitas vezes, né? É um pouco como compor uma canção. Você antes não tinha um teorema, aí você pensa e agora você tem alguma coisa, algo surgiu quase que do nada. Eu estudava porque conhecer é bom, porque encanta. Matemática é bonito, física é bonito, química também é bonito. Apesar de eu saber que a longo prazo isso teria algum impacto na minha carreira, não foi procurando uma aplicação imediata dessas matérias. Por outro lado, eu devo reconhecer também que os professores têm uma grande influência nesse gosto. A necessidade que eu tinha de revelar o que havia sob o desconhecido. Obsessão em enfrentar os problemas que tem que enfrentar. Ser curioso, tá? Você tem que gostar de estudar, gostar de ler. Eu acho que persistência talvez seja uma coisa muito importante. Tem que ser uma pessoa que tem que ter iniciativa também. Gosto pelo conhecimento, curiosidade intelectual. Essas são as bases para que um jovem se torne um cientista. O site Proficiência é um projeto conjunto da Academia Brasileira de Ciências e da FAPERJ, visando estimular o interesse da juventude nas carreiras de ciências exatas, da vida e engenharias. A gente conhece relativamente bem a fisiologia dessa planta, mas tentar condicionar o solo, local onde ela vai se fixar e vai retirar nutrientes, ainda é um aspecto que merece ainda estudos, né? Então, parte das minhas pesquisas é dessa interação. Em geral, quando uma coisa é muito pequena, a gente fala isso é microscópico. Só que um objeto nanoscópico ainda é 1000 vezes menor do que o microscópico. Então, são coisas que a gente não consegue enxergar com o olho, nem com o melhor microscópio óptico que existe no mundo a gente não consegue enxergar. Antropologia, normalmente as pessoas associam ao estudo de grupos indígenas. Mas, além disso, a antropologia investiga, pesquisa várias outras áreas. E já desde o final do século XIX, início do século XX, desenvolve pesquisas associadas, muitas vezes, à sociologia, nas grandes cidades.
falando sobre a escolha de carreira. Eu vou falar aqui sobre as carreiras em ciência, porque é o nosso foco aqui. Mas quem não tiver interesse em carreiras em ciência, pode aproveitar tudo isso que eu vou falar para outras carreiras também, né? Porque cada um tem o seu talento e você vai aplicar isso tudo aos seus interesses e àquilo que você gosta. Então, essa escolha é uma escolha difícil para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Aqui no Brasil, ela é especialmente difícil, porque eu fui estudar isso quando eu comecei a trabalhar. E eu descobri o quê? Que nos outros países, a escolha, a orientação vocacional e a informação profissional, ela está incluída no currículo. Nos outros países, a orientação vocacional, a informação profissional, ela está incluída no currículo. E aqui, pela lei, ela também está. Ela deveria fazer parte do currículo, tem uma lei ali que o ensino garantir a preparação do jovem para o mercado de trabalho. Isso não é só preparar você para o vestibular, estudar as matérias para o vestibular. É preparar você para fazer uma escolha profissional bem feita. E isso envolve muitas outras coisas, como a gente vai ver, o que na prática não acontece. O que acontece aqui muito, que a gente vê? O jovem escolhe como? Conversa com o pai, com o amigo, com alguém que você conhece, e escolhe muito baseado em ilusão de segurança financeira, de status. Você vê alguém que deu certo porque é jogador de futebol, então ser jogador de futebol é bom. Alguém que deu certo sendo qualquer coisa, mas também você vê engenheiro que não deu certo, virou motorista de táxi. Então é porque a engenharia está ruim. Não é assim. Às vezes, aquela pessoa não tinha talento para aquela coisa, ou o jogador de futebol que deu certo é porque ele era muito bom naquilo e também teve muita sorte. As coisas que dão certo para uma pessoa ou não dão certo para outra, não quer dizer que aquilo é uma regra que pode ser generalizada. Cada caso é um caso. Uma carreira bem-sucedida, ela envolve muitas questões. Talento, vocação, dedicação e investimento. Talento tem, que nem sempre tem com a sua vocação. Você pode ter talento para uma coisa natural, mas não tem a vocação. A diferença entre talento e vocação é sutil. Vocação é uma coisa assim que eu sempre falo. Se no mundo não existisse mais dinheiro, emprego, todo mundo tivesse a vida garantida, mas as pessoas tivessem que fazer as coisas para que a vida continuasse. O que você se incumbiria por livre e espontânea vontade, sem envolver dinheiro? Cada um ia ter que fazer uma coisa e se incumbir de uma coisa, alguma atividade para que a sociedade funcionasse. O que você escolheria fazer? Qual seria a sua contribuição para a sociedade se você não tivesse que ganhar dinheiro nenhum? O que você faria? O que você escolheria? Eu sei o que eu escolheria. Eu escolheria cuidar de criança. Seria o que eu faria sem ganhar dinheiro nenhum, porque é o que eu faço por gosto. O que você faria, por exemplo? Quem sabe o que gostaria de fazer se não tiver? Fala. Oi? Não, coisa útil, gente. Coisa útil para a sociedade. Seria o quê? Uma coisa que você gostaria de fazer e tem um cheiro bom. E é útil para a sociedade. Quem mais tem uma ideia do que gostaria? Se ocuparia do meio... Hein? Alguma coisa que não precisa... O que você faria pelo bem? Todo mundo ia ter que fazer alguma coisa para a sociedade funcionar, para a vida acontecer. Então, pensem nisso, porque isso é vocação. Vocação é aquilo que você faria de graça só porque você tinha que ter algum papel na sociedade e que você faria por gosto. Então, pensem nisso, porque isso é muito importante você saber qual é a sua vocação. Tá? Todo mundo tem alguma. Você não pensa que a sua é só ir à praia, jogar bola. Alguma coisa você tem dentro de você que você gosta de fazer e que é útil e que é proveitoso para a sociedade. Você pode ainda não ter descoberto isso, mas pensa bem que você vai descobrir. 3 coisas são muito importantes para você
descobrir e construir essa sua escolha profissional. Autoconhecimento, que é isso, você se conhecer bem. Conhecer o mercado de trabalho, porque, às vezes, você gosta muito de uma coisa e gosta muito de outra também. E, dependendo da situação do mercado de trabalho, numa você pode ter um sucesso maior, ganhar melhor. Então, já que você é bom em duas e gosta das duas, você pode escolher aquela que você vai ter mais retorno. E informação sobre escolha, alô, é que você tem uma ilusão de que aquela profissão é de um jeito, mas você não pesquisou nada direito sobre aquela profissão. E, na verdade, quando você vai mais fundo, por exemplo, a profissão de mergulhador. Ah, legal ser mergulhador, vou ficar mergulhando, vendo peixe, maneiro. Aí a pessoa nunca soube que, para ser mergulhador, você tem que ficar dentro de uma câmera de compressão e de descompressão, quando você volta do fundo, durante muitas horas, num lugar isolado, para que o seu coração, o seu batimento cardíaco se adapte àquela mudança de pressão. E isso é uma coisa angustiante, porque você fica confinado num lugar, quer dizer, uma profissão que você, em princípio, associa a profundezas do mar, liberdade, nadar, ver peixe, a natureza, tem essa partezinha, que é ficar confinada numa câmara durante muitas horas. E, às vezes, você não sabe disso. E, se você não sabe disso, isso pode ser um impedimento, se você não pesquisa. Por exemplo, quem faz psicologia, quem faz nutrição, assim como quem faz medicina, mas quem faz medicina já sabe disso, vai ter que lidar com cadáver, vai ter que fazer aula de anatomia. E, às vezes, quem faz psicologia também não pensa nisso, não sabe que vai ter que lidar com isso. Então, às vezes, não está preparado. Então, buscar informação sobre o curso e sobre a profissão é muito importante, para que você não se decepcione, perca seu... se decepcione com a sua escolha e perca seu rumo por conta dessa falta de informação. Então, o autoconhecimento você pode buscar de várias formas, conversando com as pessoas, com os professores e procurando ajuda. E muito importante é descobrir os seus interesses mais profundos. É importante você respeitar o que você gosta. Não deixa isso em segundo plano, não. É importante esse negócio, eu gosto disso, mas eu vou escolher aquilo porque aquilo dá dinheiro. Esse negócio de dar dinheiro é muito relativo. Se você faz alguma coisa que você gosta muito, você vai acabar descobrindo um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. Mas, se você não gosta do que você faz, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que você não gosta. Então, é procurar se conhecer. Esse trabalho de autoconhecimento você pode fazer com ajuda. Existem vários serviços de psicologia. Isso é um trabalho de psicólogo. Eu não sou psicóloga, tá? O trabalho de orientação vocacional é um trabalho feito por psicólogos e existem vários serviços, esses que estão listados aí, que isso aí tem no site Proficiência, essa apresentação toda está lá no site. Tem essa informação. Esses serviços aí são oferecidos geralmente por universidades, são os estagiários que fazem, mas são supervisionados pelos professores. São gratuitos ou então muito baratos. Em geral, são feitos em grupos de jovens assim da mesma idade que vocês, que fazem trabalhos de orientação vocacional. Então, tem 1000 atividades em grupo, tem redação, tem muita coisa que ajuda muito a você se descobrir em termos de vocação. Eu recomendo isso. E o mercado de trabalho? Por exemplo, para a ciência, só 1% dos jovens escolhe carreira em ciência, pelo menos na área de ciências exatas. Aí tem 100 bolinhas. E uma bolinha dessa é o que escolhe matemática, física ou química. 1,5, quer dizer, você imagina uma bolinha e mais a metade escolhe ciências da vida, biologia, da área biomédica. Foi feita uma pesquisa perguntando por que
que as pessoas, os jovens, não escolhem essas carreiras? A maior parte respondeu que é por desinformação, por desconhecimento, porque não tem conhecimento, cultura científica. 37% falaram que não entendem ciência, dentro daquele público que está descrito ali em cima, tá? 91,7% nunca foram a um museu de ciência. Veja bem que vocês não fazem parte desses 91,7%. Vocês pertencem aos 8,3%, já que vocês estão aqui. E é um museu de ciência aqui, certo? 78% nunca foram a um jardim zoológico nem um jardim botânico. 18% souberam citar alguma instituição de pesquisa. Vocês sabem alguma instituição de pesquisa? Pesquisa, é um tipo de pesquisa, é verdade. Mas pesquisa científica social, é verdade. E pesquisa na área de biologia. Falaram, Fiocruz? Alguém falou? Fiocruz, agora falou. Isso aí. E apenas 12,2% souberam citar um cientista brasileiro importante. Quem sabe algum? Pode colar, não, mas ele viu lá fora. Então, você, quando for embora, você vai lá e presta bem atenção no nome, e aí você não vai mais fazer parte dos 12,2% que não sabem citar o nome de um cientista brasileiro, certo? E isso é importante, isso é uma coisa legal. Ele falou, a Fiocruz lembrou que Fiocruz é Fundação Oswaldo Cruz, lembrou do Oswaldo Cruz. Então, vocês vão aprender um monte de nome lá. A Amélia, que tem lá fora, a Anitta, que tem lá fora, só decorar o sobrenome, ler um pouquinho sobre ela. Então, hoje existe uma consciência de que os países ricos, eles são ricos porque eles investiram em ciência e tecnologia. É a coisa do ovo ou da galinha. O que vem primeiro? Vou esperar ser um país rico para então investir em ciência e tecnologia? Não, como é aqui. Aqui é assim, quando tem crise, corta logo o dinheiro da ciência e tecnologia. Nos Estados Unidos, tem um discurso famoso aí do Obama, quando os Estados Unidos entrou em crise. A primeira coisa que ele disse no discurso é que ele ia cortar em várias coisas, mas ele não ia cortar em ciência e tecnologia, porque ele sabe que ciência, tecnologia e educação é o que tira um país da crise. É formando gente qualificada e investindo em pesquisa, porque é isso que faz o país crescer e sair da crise. Aqui não existe essa visão ainda. Infelizmente, o Brasil ainda não despertou para o que todo país desenvolvido já sabe. E aqui, a gente tem muito o que estudar na área da ciência. Por quê? A gente tem potencial de petróleo, tem o pré-sal, a gente tem a costa, né, das praias. O que isso significa? Que a gente tem muito potencial para energias alternativas. Energia eólica dos ventos, energia solar do sol. A gente tem tudo isso aqui, potencial para tudo isso, energia hidrelétrica dos rios. Então, a gente tem um país que oferece muitas oportunidades para pesquisa nessas áreas. Energia alternativa é uma coisa que o mundo inteiro está precisando e vai precisar cada vez mais. E o nosso país ele oferece geograficamente condição para pesquisa em todas essas áreas. Mas a gente precisa de gente que pesquise, que trabalhe nisso. A gente precisa se preparar para as mudanças climáticas, para aumentar a produção agrícola, porque vai cada vez mais ter mais gente no mundo precisando de comida, e a gente tem um desenvolvimento agrícola, a Embrapa, uma empresa que trabalha muito com isso, que pode contribuir muito. Desenvolver novos fármacos a partir da biodiversidade lá da Amazônia, que tudo quanto é estrangeiro vem aqui pegar a amostra e pesquisar, e a gente aqui fica travado. E melhorar a educação básica para a gente ter melhores universitários e a gente poder ter melhores pesquisadores. Então, a gente precisa despertar o interesse de vocês para as áreas estratégicas de pesquisa no Brasil. É por isso que a gente está aqui hoje. O Brasil, em 2008, precisava de 70 mil professores de física. Física é a área que mais falta professor nas escolas.
dê valor a ele, porque é uma raridade. Tem muita escola de ensino médio que o professor de matemática dá aula de física, que o professor de química dá aula de física. E você há de convir que o cara que é preparado para dar aula de química, ele pode até dar aula de física, mas não é a especialidade dele. Então, ele não vai ser tão bom quanto um cara que se especializou, ou uma moça que se especializou naquilo. O Brasil vai precisar de 200 mil a 1 milhão de engenheiros até 2022. Aí eu vou mostrar a situação da engenharia daqui a pouco. E, para isso, tem que triplicar o número de pessoas fazendo doutorado. Doutorado é assim, acaba a graduação da faculdade, faz o mestrado, que são 2 anos, aí faz o doutorado, que são 4 anos. Aí que você é doutor e pode ser professor de universidade. Então, tem que estudar muito para ser doutor e poder ser pesquisador e poder ser professor de universidade. E a gente tem que fazer um monte de doutor até 2020 para poder dar conta do desenvolvimento que o país precisa. Agora, o que acontece? Os jovens brasileiros, eles não priorizam essas áreas na hora de fazer o vestibular e de escolher a faculdade. Essas áreas que o país precisa para se desenvolver não são a escolha prioritária dos jovens brasileiros. O que eles escolhem mais? Administração e direito, porque são as áreas que têm fama de dar dinheiro, né? A engenharia tem uma escolha muito grande. Olha lá o número, grande, 474 mil. Mas o que acontece com a engenharia é uma coisa muito grave que eu vou mostrar daqui a pouco. A medicina tem uma escolha muito seletiva, é muito difícil de passar. Então, esse número aí é o número de matrículas. Então, é o número de quem conseguiu passar, porque medicina é o curso mais procurado, mas pouca gente consegue passar. Biologia, dentro dessas áreas bio, é a que tem um número de matrículas bom. Química, matemática e física, lá embaixo. O Brasil precisa muito. Ele está em 13º lugar na produção científica. A produção científica são as publicações que são resultantes das pesquisas feitas, tá? Mas inovação, ou seja, produtos inovadores no mercado que possam ser exportados, vendidos e que deem lucro, que faça o país crescer economicamente, está lá, 47º lugar. Está lá no rabo do ranking. Por quê? Porque precisa de mais recursos humanos qualificados, criativos. Gente que crie, que invente coisa, que nem esses meninos aí da robótica que vão apresentar coisas para vocês. É esse tipo de gente que o Brasil precisa, que crie coisa nova, não gente que fique copiando, fazendo coisa que os outros já fazem. Isso já tem muito. O que precisa é de gente inovadora, o que o Brasil precisa é de inovação. Para isso, é preciso mudar a maneira como a ciência é apresentada no ensino médio, no ensino básico. É preciso que a ciência seja dada na escola, ensinada na escola, de uma forma criativa, que estimule a criatividade. Senão, a gente vai perder muitos Pelés da ciência, porque a pessoa é criativa, chega na escola, a criatividade dela é amputada, não pode criar, não pode inventar, tem que seguir o livro didático, tem que fazer aquela coisa chata, aquela física chata, aquela química chata. Então, o garoto e a garota se desinteressam, começam a achar que ciência é chato, porque a maneira como ela é dada na escola é chata, porque o professor não é preparado para dar uma aula criativa, porque ele também não foi orientado para isso. Então, é um ciclo vicioso que faz a ciência ficar de lado. Tem uma pesquisa mundial de um projeto super legal, que é esse projeto ROSE, que envolve 45 países, entrevista só jovem do final do ensino médio, do 3º ano, perguntando o que eles acham importante no aprendizado de ciência. E eles descobriram, entre muitas coisas, que mais importante do que a influência dos amigos ou da família na escolha de carreira é a influência do professor. Em que, então, formar bons professores de ciência é a coisa mais importante que um país pode fazer.
Lembra que eu falei aquela parada da engenharia? Olha o que acontece com a engenharia no Brasil, que é uma coisa única, só na engenharia que acontece isso. A procura é enorme, vocês viram lá aquele número, 470 mil. Isso aqui é um exemplo da engenharia da USP, tá? Que é uma das mais procuradas lá em São Paulo. O número de vagas é grande, aí entram 150 mil, só se formam 35 mil, porque o pessoal entra, mas acha difícil, tem muita matemática, não tem base, não consegue acompanhar. Então, durante o curso, só sobra aquele pouquinho. E, segundo o diretor da escola mesmo, falou que desses 35 mil que se formam, 1 em cada 4 realmente é um profissional bem qualificado na avaliação dele, diretor. Então, dos 150 mil que entram, ele só assina embaixo que o cara é bom de 8.750. Então, na verdade, tem um número grande de vagas, tem um número grande de matrículas, mas o número de formandos é muito pequeno. E o número de engenheiros realmente bem qualificados é muito menor. Ou seja, a necessidade do país por engenheiros bem qualificados continua sendo grande. Porque ser engenheiro é uma coisa, agora ser um bom engenheiro é outra. Mas o que é impressionante é que a nossa sociedade ela é muito boa para cientistas, porque a gente usa a ciência em tudo. A ciência está em tudo, está em todos os lugares. Então, a gente precisa muito, porque toda a nossa melhoria social vem da ciência. Os medicamentos, a comunicação, a educação, todo o conforto, tudo que gera conforto para a gente, vem da ciência. Por trás de tudo isso, tem sempre um cientista, ou vários cientistas, de várias áreas. E tudo, a vontade de todos eles, seja de que área for, é tentar contribuir para uma melhoria da sociedade. Então, vocês, os jovens, quando eu falo os jovens, são vocês, precisam entender desses assuntos de ciência e tecnologia, porque, se vocês não entenderem, vocês não vão ter opinião. E, se vocês não tiverem opinião, alguém vai fazer as escolhas relativas a isso por vocês. Por exemplo, será que atitudes individuais podem contribuir para minimizar os efeitos das mudanças climáticas? Está vendo o cara lá de bicicleta? Como? Você tem opinião sobre isso? Você já ouviu falar que por que estão construindo tanta ciclovia? Porque andar de bicicleta, além de fazer bem para a saúde, faz poluir menos o ar se você usa menos transporte, gasolina e tudo mais. As cidades mais evoluídas da Europa, todo mundo anda de bicicleta por isso. E as pesquisas com célula-tronco, você apoia? Tem contra, tem a favor, tem questões religiosas, tem gente que por questões religiosas é contra. Tem muita coisa acontecendo que vocês têm que saber, porque vocês têm que ter opinião, porque se vocês não tiverem opinião, chegam os deputados lá, votam, decisão por vocês, e vocês não sabem nem o que está acontecendo. Outra coisa, você é contra ou a favor do uso da energia nuclear? Então, se essa discussão fosse aprofundar, cada um tem que ter argumentos consistentes para poder defender o seu ponto de vista. E isso é o que, se vocês não tiverem os seus argumentos para defenderem os seus pontos de vista, alguém vai ter. E alguém vai ganhar a discussão por vocês, né? É por isso que a gente lançou o Proficiência, exatamente para vocês descobrirem as possibilidades de carreira. Se vocês verem lá, vai mostrar que em biologia tem um leque imenso de possibilidades de carreira de pesquisa em inúmeras áreas que vocês nem imaginariam. Que em matemática, você pode trabalhar no mercado financeiro, você pode trabalhar em tantas coisas que vocês nem imaginariam que um matemático poderia fazer. Então, a ideia é que vocês naveguem lá para descobrir. E tem um monte de filmezinhos de cientistas falando sobre o que eles fazem, para vocês verem como que, dentro da biologia, as pessoas podem fazer coisas tão diferentes umas das outras. E todas elas estão dentro da biologia, ou dentro da matemática, ou dentro da química, ou dentro da física. Então, o Proficiência ele serve para isso, para informar quem ainda não sabe nada, quem não tem nenhuma ideia daquilo em que quer trabalhar,
pode ler lá, navegar lá, para ter alguma ideia. Vai que ali você lê alguma coisa e fala, pô, isso é maneiro, isso aí eu nunca tinha pensado, quem sabe isso aí é para mim. Alguns que já têm uma ideia, mas não conhecem bem as opções, não sabem o que tem dentro da carreira de verdade. Os que já estão na faculdade. Muita gente já está no primeiro período da faculdade, mas não sabe o que tem em carreira de pesquisa. Nunca teve essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de antes de entrar na faculdade, tomar contato com as possibilidades. E para os pais e para os professores, que podem querer ajudar os filhos ou ajudar os alunos, e podem navegar lá mais e também tomar conhecimento das perspectivas de carreira, porque às vezes você quer ajudar seu aluno, quer ajudar seu filho. Você vê que ele leva jeito para alguma coisa que você não sabe direito o que é também. Mas aí você navegando ali, olhando, você vê, pô, isso aqui tem a ver com ele. Aí você pode ajudar. Então é isso. Então agora, lá fora, quando vocês quiserem, na hora certa, depois, tem os computadores lá com o site, tem uns folhetinhos lá, que tem o endereço do site também, vocês podem navegar, e lá tem um e-mail do Proficiência, que se vocês quiserem escrever, sou eu mesmo que recebo e eu mesmo que respondo. Então, se vocês quiserem alguma informação, algum contato com algum pesquisador, algum esclarecimento, pode escrever que eu procuro responder sempre o mais rápido possível e vou ter o maior prazer de atender vocês. Valeu? Então, se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta também, eu vou estar por aí, tá? Valeu, obrigada, um beijo. Eu sou a Thalita, do CID. E eu queria saber como você decidiu o que você queria fazer. Olha só, assim, quando eu era criança, eu queria ser professora. Sempre botava as bonecas sentadas, dava aula, fazia chamada, que eu achava lindo. Aí, depois eu fui crescendo, eu queria fazer arte. E aí eu queria cuidar de alguém, das coisas, das pessoas. E aí eu resolvi, eu era boa em arte, gostava de pintar, desenhar, é aquela coisa, eu tinha talento. E tinha vocação para cuidar, eu achava. Então, eu queria ser arte-terapeuta. Essa foi a minha escolha. Aí, eu fui fazer faculdade de psicologia. Aí, eu fiz 1 ano de psicologia, eu detestei o curso, achei chatérrimo. Eu fui fazer na PUC. Só tinha umas colegas peruas, fresquérrimas, que faziam umas perguntas idiotas. Eu achei aquilo chatíssimo, fiquei super decepcionada e com uma sensação assim, que o estudo da psicologia tirava para mim, a minha visão, o encanto, a magia das pessoas, sabe? O mistério das pessoas, ficava tudo ali, tudo tinha uma explicação técnica. Eu não gostei nada daquilo. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Então, eu fiquei totalmente decepcionada. Aí eu ficava andando pela PUC, passava pelo bosque da PUC, tem um bosque lá dentro, aí tinha uns barbantes amarrados com papel celofane pendurado, gente pintando. E eu falei, ai, meu Deus, é isso que eu quero. O que é isso? Era o curso de artes. Aí eu tentei fazer a transferência no primeiro período, não consegui, continuei na psicologia e consegui no segundo, fiz a transferência e lá eu me formei em comunicação visual e em licenciatura em artes. Aí amei. Aí dei aula de arte durante 17 anos e trabalhei em comunicação visual em agência de propaganda como diretora de arte também durante um tempo. Fazia as duas coisas. Aí, depois de um tempo, eu fiquei decepcionada com a coisa de ser professora. Porque você trabalha e não tem muita perspectiva de nada. Você vê... Essa é uma história triste que eu nem vou contar para vocês. Porque eu me decepcionei com ser professora, que nem a professora merece ouvir, e nem vocês. Aí, depois de 17 anos, eu desisti de ser professora. E aí pintou uma vaga lá na Academia de Ciências, eu fui trabalhar lá. E aí surgiu essa coisa, eu escrevia muito bem. Era uma coisa para a qual eu tinha talento, mas não achava que eu tivesse vocação. Mas acabei começando a me interessar, fui gostando. Aí surgiu uma outra oportunidade, uma amiga me chamou para construir uma editora para fazer um guia de profissões. Aí eu saí da Academia de Ciências e fui fazer esse guia de profissões. E lá eu fiquei 5 anos e meio trabalhando só com escrever, coordenar um grupo de jornalistas para construir esse guia de profissões em geral, que foi um trabalho muito interessante. Então, eu aprendi muito ali. Aí a empresa faliu,
E aí eu voltei para a Academia de Ciências. Aí lá eu já estava fera na coisa de escrever, estava fera na coisa de coordenar a equipe de jornalista. Aí eu construí a assessoria de comunicação lá. E aí, com esse negócio de ter um monte de depoimento de cientista, eu resolvi construir esse site, aproveitando porque eu já tinha experiência da editora. Sabe o que é essa mensagem? Acho que é muito legal. Nada que você aprende na sua vida é desperdício. Neguinho fala assim, para que eu vou estudar física se eu quero ser jornalista? Porque um dia você pode ter que fazer uma matéria sobre um físico. Aí, se o cara falar, o elétron, você vai ficar, o elétron. Você tem que saber o que é o elétron. Então, tudo que você aprende, nada é supérfluo. Então, o que eu recomendo é que a gente nunca sabe dia de amanhã. Então, tudo que você estudar sempre é útil. Mais alguma pergunta? Eu vou aproveitar, então, o gancho... Ou seja, eu não escolhi. Foi acontecendo. A gente pode trocar sempre. Isso aqui eu acho também legal, saber que você pode mudar sempre. Você não está amarrada em nada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou do Pedro II daqui de Caxias, e eu quero fazer Ciências Sociais na faculdade. Eu sei que não é muito a sua área, mas eu queria saber se tem oportunidade para a gente assim, de humanas, que gosta de humanas, que gosta dessa área, de trabalhar com pesquisa também. Tem. Porque eu escuto que é muito limitado, e isso me deixa com um pouco de medo, às vezes. Porque eu não queria ser professora, porque eu acho que eu não tenho vocação para isso, apesar de eu gostar e ter muita admiração pela área. Aí eu queria ser pesquisadora nessa parte de Ciências Sociais. O site no Proficiência tem a área de Ciências Sociais, exatamente focada na parte de pesquisa. E tem muita possibilidade na área de pesquisa e tem coisas muito interessantes também. Todas as... parece propaganda, mas, por exemplo, toda a parte de televisão, de cinema, a parte de roteiro, tudo isso contrata pesquisador na área de história, porque tudo precisa de pesquisa histórica, sociologia, produção de arte mesmo. Para você cenografar uma novela de filme, precisa de consultoria de especialistas para saber quais eram os objetos. Estou dando um exemplo assim, bem para mostrar a amplitude das pesquisas possíveis nessa área de ciências sociais. Dá uma navegada lá, porque tem muita coisa interessante nessa área, sim. Eu acho até mais, porque dar aula realmente não para isso tem que ter talento e vocação. Meu nome é Beatriz Neves, eu estudo no CID. Eu queria saber como que se é muito complicada a carreira de físico, como se chega lá, e a senhora poderia me explicar? Minha experiência com os físicos, o que eu ouço falar muito assim, a evasão na física é muito grande na faculdade, porque os acham que já vai, desde o começo, fazer física quântica, física de ponta, então larga, porque o começo da física tem muita matemática básica, então tem que estudar muito a física básica, a matemática básica. Aí eu já conversei com um diretor dois diretores e professores de cursos de física, um lá de São Carlos, um daqui do FRJ, que eles bolaram uma coisa muito legal. Nos primeiros períodos de física, eles criaram disciplinas só de palestra de física avançada, só para poder cultivar na cabeça dos que estão entrando como é legal a física avançada, para eles se lembrarem disso enquanto eles estiverem estudando física 1, física 2, física 3, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Mas eu não entendo nada de física, mas eu admiro os físicos porque eu acho os físicos os maiores poetas da ciência. Eu acho que vale muito a pena. Se você for bom em física, se você gostar de física, vai fundo, porque eu acho assim admirável. Eu vejo os melhores gestores de ciência e tecnologia, ministros, diretores de agências, os melhores que eu conheci até hoje eram físicos. Acho que o físico tem uma mente muito aberta, sabe? Acho que o estudo da física, não sei se ele requer isso ou se ele desenvolve isso na pessoa. Eu acho que é difícil, mas você tem que gostar de matemática e ser bom em matemática. Se você for boa nisso e gostar disso e gostar de estudar, você vai aprendendo também. Tudo isso você vai ver lá no Proficiência, tem uns vídeos chamados Paixão pela Ciência.
onde os cientistas falam isso, inclusive é um físico que fala isso. Tem que gostar de estudar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas tudo isso você vai desenvolvendo também. Você não precisa nascer assim. Você vai desenvolvendo isso à medida que você vai aprendendo e vai gostando daquilo que você está se envolvendo. Meu nome é Lenira, sou professora de História, sou pesquisadora, estou terminando o curso de especialização. E eu queria lembrar que, de tudo isso que a senhora falou, precisa de 2 características básicas: a curiosidade pelo mundo que vive e a capacidade de observação. Porque só o bom observador ele vai ter uma curiosidade por um determinado assunto e vai descobrir alguma coisa nova. É isso aí. Ó, historiadora que é pesquisadora. Bom dia, meu nome é Richard, sou no 2º ano do CID. Eu gostaria de perguntar, já que a senhora é professora, como a senhora lidar com esses alunos que têm potencial, só que largam os estudos. A senhora já lidou com isso, tem experiência no assunto? Olha, o meu caso é o seguinte: quando eu fui professora de 17 anos, eu era professora de artes plásticas. O que acontecia? O aluno que era insuportável nas outras aulas, que fazia zona, que não acompanhava nada, que atrapalhava as aulas, em geral, em artes, era o máximo, era criativo, curtia as aulas, que as minhas aulas de artes eram de criação, de criatividade, não era uma coisa de ter que seguir nenhuma regra, tinha atividade de fazer. Então, eu também, nas escolas, eu era meio ovelha negra, sabe? Porque chegava no conselho de classe, aí as professoras todas reclamavam do Richard, e eu falava, pô, mas o Richard, ele é o máximo, ele é muito legal, ele é super criativo, é super talentoso. Porque isso tem a ver, em geral, adapta muito, não se enquadra muito no padrão da escola, porque às vezes ele tem um outro perfil. Então, na aula de arte, que é o espaço que ele tem para se liberar, para ser criativo, para ousar, ele é diferente. Então, a minha avaliação dos alunos era sempre diferente da média dos professores. Então, eu não tenho como te responder, porque a minha experiência é exatamente o oposto do normal, entendeu?